Vamos lá, mais uma listinha de exercício aqui. Essa listinha começa com alguns probleminhas de lógica. Então vamos lá. A polícia prende 4 homens, um dos quais cometeu um furto, e fazem as seguintes declarações. Arnaldo, Bernardo fez o furto, Cernaldo fez o furto, eu não fiz o furto e Bernardo mente ao dizer que eu fiz o furto. Então vamos lá, como é que a gente pode resolver isso aqui? Talvez por hipóteses, né? São 4 hipóteses só. O Arnaldo pode ter dito a verdade, o Bernardo, o Cernaldo ou o Dernaldo. Então vamos lá. Vamos supor, então, que o Arnaldo disse a verdade. Então, quem fez o furto, quem cometeu o furto foi o Bernardo. Cernaldo fez o furto, essa é falsa, está querendo incriminar o outro. Bernardo, eu não fiz o furto, verdadeira. Então, não pode ser essa hipótese, porque se essa for verdadeira, implica que essa aqui também é verdadeira. Então, não pode. Digamos que a verdadeira seja essa. Se Arnaldo fez o furto, então essa é a mesma coisa, implicaria que essa aqui é verdadeira. Então não pode ser. Então, essa é falsa e essa é falsa. Então, Bernardo fez um furto. É falso, então não foi o Bernardo que fez o furto. E o Cernaldo também não foi o Cernaldo que fez o furto. Foi ou o Arnaldo ou o Arnaldo. Então vamos lá. Se o Bernardo está dizendo, eu não fiz o furto, digamos que essa seja verdadeira. Então quem fez o furto, quem furtou foi o Arnaldo. Nessa hipótese aqui, tá? Ainda tem mais uma hipótese aqui que é a última a ser verdadeira. Bernardo mente ao dizer que eu fiz o furto. Então, essa aqui seria verdadeira também. Porque se a do Bernardo é falso, a gente já podia ter feito uma análise que é a seguinte: se essa frase do Bernardo é falsa, ele mentiu. E o Cernaldo está dizendo que o Bernardo mente. Se o- Só uma dessas duas pode. Se essa aqui for falsa, essa daqui tem que ser verdadeira. Se a gente analisasse isso, a gente já poderia descartar as outras hipóteses. Então só pode ser essa daqui, a única hipótese possível. Vamos ver se está tudo certo. Bernardo fez o furto, está falsa. Cernaldo fez o furto, está falsa. Bernardo mente ao dizer que eu fiz o. E Dernaldo, eu não fiz o furto. Então, se essa é falsa, foi o Dernaldo. Resposta. Vou botar só o D aqui do Dernaldo. Número 2. Numa cidade existe uma pessoa X que sempre mente terças, quintas e sábados. Vamos colocar os dias da semana aqui. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ele sempre mente. O dia da mentira é terça, quinta e sábado. São os dias da mentira. E é completamente sincero o resto dos dias. Felipe chega um certo dia na cidade e mantém o seguinte diálogo com a pessoa X. Vamos lá. Que dia é hoje? Ele falou sábado. Então não pode ser sábado, porque se ele falou que hoje é sábado, no sábado ele tem que mentir. Que dia será amanhã? Quarta-feira. Então, eles não estão numa terça-feira, porque ele iria mentir que é quarta-feira. Eles também não estão num sábado. E ele mentiu, né? Porque tem que ser um dia da mentira, porque ele falou que hoje é sábado e amanhã é quarta-feira, isso não existe. Não pode ser verdade. Então, não pode estar numa terça-feira, porque ele falou que amanhã é quarta-feira, seria verdade. E não pode ser o sábado, porque senão ele diria que hoje é sábado. Então, só pode ser uma quinta-feira. Quinta-feira. Vamos para o próximo agora. Divida o relógio da parede abaixo em 6 partes de forma tal que a soma das horas que ficam em cada parte seja a mesma. Esse problema de dividir de forma que a soma das horas de cada cidade, cada pedaço seja a mesma,
A gente pode começar descobrindo o valor de cada parte da soma. Como é que a gente faz pela soma? Primeiro a gente calcula a soma de todos os números do relógio. 1 mais 2 mais tarará, mais 11 mais 12. Isso aqui é uma PA, a gente pode usar, a gente pode ver o padrão do arco-íris também. Isso daqui são 1 mais 12 dá 13, 2 mais 11 dá 13. Então essa soma total vai ser quanto? Quantos pares a gente tem? 6. Soma é igual a 6 vezes 13. Quanto é que dá isso aqui? 78. Então, se a gente quer dividir isso em 6 partes, bom, a gente nem precisava ter feito a multiplicação por 6, né? Porque 6 vezes 13 é agora dividido por 6, vai ter que dar 13 de novo. Então, cada pedaço tem que dar 13. Então, na verdade, a gente pode dividir ele seguindo esses parzinhos aqui do arco-íris. Então, a gente corta o relógio assim. E cada pedaço vai somar 13. Ok, próximo. No plano se colocam 187 rodas dentadas no mesmo diâmetro. Uma roda dentada é assim, né? Ela tem vários dentinhos aqui. Vou desenhar. Bom, vamos completar só essa roda aqui. E a gente tem uma outra roda que a gente coloca aqui, também é uma roda dentada. E aí elas fazem aquele efeito, né? Quando a gente gira uma, por exemplo, a gente girar essa roda para cá, no sentido anti-horário, essa aqui vai rodar para cá no sentido horário, porque elas estão engatadas aqui uma na outra. Ok, a roda 1 é acoplada com a roda 2, a 2 com a 3, então essa daqui é a 1, essa daqui é a 2, aqui vai ser a roda 3, que está acoplada na roda 4, na roda 5, e esta última com a roda 1. Então eles vão subindo, aqui vai estar 186, e aqui vai estar a 187, acoplada na roda 1. Pode estar o sistema girar, é só a gente analisar o sentido, né, das rotações. Os sentidos têm que alternar, tá? Se a roda 1 roda no sentido anti-horário, a roda 2 vai ter que rodar no sentido anti-horário. Anti-horário, horário, anti-horário. E temos uma questão de paridade aí, né? Então, 1, anti-horário, 2, horário, 3. Podia ser ao contrário também, né? 1 podia ser horário, anti-horário, horário. Então a gente vê aqui claramente que os números ímpares nessa primeira hipótese, vamos apagar isso aqui para ficar com a primeira hipótese só. Aqui, anti-horário, os números ímpares estão com o anti-horário e os pares estão com o horário. Então, esse aqui é o horário, essa aqui é anti-horário. Então, reparem o seguinte, a gente está engatando duas rodas que têm que girar no sentido anti-horário. Então, não pode, não vai dar certo. Se fosse horário, era a mesma coisa, só iria trocar tudo. Tá? E aqui seria, a gente estaria tentando engatar uma roda, duas rodas girando no sentido horário. Então, não é possível, elas não vão girar. Teria que ser um número par de rodas, né, para ele poder girar. Então, esse problema resolve facilmente com paridade. Vamos para o próximo. O próximo. É o de atravessar o fosso do castelo. Vamos lá. Ele tem um fosso de 4 metros. Vamos botar amarelinho aqui para poder aparecer. Então, ele tem 4 metros de largura. E nós temos agora um intruso que quer entrar no castelo usando duas pranchas de 3,5 metros. Então, ele tem uma prancha, duas pranchas de madeira que não chegam até o outro lado. Elas têm 3,5. E ele não diz aqui que você pode pregar as duas pranchas, né? Seria trivial. Você juntava as duas e atravessava o fosso. O que ele deve estar perguntando aqui é o seguinte: se não tem alguma forma de você apoiar essas pranchas de alguma forma para atravessar o fosso. Então, se a gente analisar um trecho aqui reto desse fosso, a gente vê que a gente se a gente coloca uma ponta de uma prancha aqui, a gente não tem onde apoiar essa prancha.
A gente teria que pegar outro ponto aqui em terra firme para apoiar a prancha. E aí não ajuda em nada isso. Então, a única forma seria a gente considerar um canto do fosso. Vou desenhar ele maior aqui para a gente poder ver a figura. Então, aqui a gente teria dois pontos para apoiar essa prancha e ajudaria a reduzir a distância que a gente tem que percorrer até chegar na ilha, ali onde fica o castelo. Então, para a gente analisar isso daqui, para a gente fazer essa questão bonitinha, assim, uma prova rigorosa, a gente provavelmente teria que usar um pouco de cálculo. Não sei se tem alguma construção geométrica, mas vamos analisar aqui um pouquinho. Se a gente coloca aqui, se a gente começa a aproveitar um pouquinho só, botar essa prancha bem inclinada aqui. Repare que a distância, ela diminuiu, essa distância aqui. Mas não diminuiu muito, diminuiu um pouquinho só. Então, à medida que a gente vai tentando colocar a prancha mais inclinada aqui, a distância diminui mais e depois, aqui no final, essa distância diminui de novo. Então, a posição dessa prancha que a gente coloca, onde vai minimizar essa distância, vai ser com um ângulo de 45 graus. E aí a gente tem que testar para ver se isso funciona. Como é que a gente testa? A gente vai desenhar esse canto do fosso como se fosse um quadrado de 4 metros de lado. O fosso continua aqui, tá? Mas aí a gente não vai desenhar essa continuação do fosso. A gente vai desenhar um quadrado de 4 metros. A gente vai colocar aqui uma prancha de 3,5 metros de comprimento. Como é que a gente analisa agora essa distância daqui? A gente pode prolongar essa diagonal aqui do quadrado, né? Porque sendo simétrica a figura, a distância vai ser a distância do ponto médio até esse vértice do quadrado aqui. E aí, como é que a gente faz para calcular essas distâncias? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode imaginar um outro quadrado aqui de diagonal 3,5. Se a diagonal desse quadrado é 3,5, porque a gente tem essa prancha aqui, essa diagonal aqui também vai ser 3,5, porque é um quadrado, né? Então, essa distância daqui vai ser metade de 3,5 e essa distância daqui vai ser metade de 3,5 também. E aí a gente só precisa calcular essa distânciazinha daqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente tem essa diagonal inteira aqui. A gente pode tirar. Quanto é que vale essa diagonal aqui? Essa diagonal aqui vale essa diagonal grandona aqui. Vamos nomear esses pontos. Digamos que esse seja o A, esse seja o B e esse aqui seja o C. Então, AB é igual a 4 raiz de 2, que é a diagonal desse quadrado grande aqui. A gente sabe que BC é igual a 3,5 dividido por 2. Será que vale a pena colocar isso em fração? 3,5 é 7,5, dividido por 2 dá 7 quartos. Vamos tentar colocar em fração para ver se simplifica. 7 quartos. Não sei se vai simplificar muito. Então, a distância AC é igual a 4 raiz de 2 menos 7 quartos. Como é que a gente vai saber fazer essa conta? Na verdade, a gente quer saber qual número que é maior, né? Se é AC, se é este númerozinho aqui, ou se é 3,5, que é 7,5. Então vamos fazer por comparação. Talvez dê para fazer sem a gente ter que calcular ou aproximar a raiz de 2. 4 raiz de 2 menos 7 quartos. E o outro número que a gente quer comparar é 7 meios.
que é a outra prancha que a gente tem para colocar aqui no acervo. Como é que a gente faz para comparar essas duas coisas? A gente pode, por exemplo, vamos eliminar essa soma aqui. Vamos somar 7 quartos nos dois lados. Então, esse lado aqui vai ficar 4 raiz de 2. E esse lado aqui vai ficar 7 meios mais 7 quartos, vai dar 21 quartos. Certo? 7 meios é 14 quartos, mais 7 quartos, 21 quartos. Tá, e agora a gente precisa usar um truque aqui para comparar esses números. Um número que é irracional, que tem uma raiz quadrada de 2, que a gente não quer calcular, e um número que é um número racional, uma fração. Tem um truquezinho para fazer aqui, que é o seguinte. São dois números positivos, claramente. Então, se esse número, por exemplo, é maior que esse número aqui elevado ao quadrado, ele vai ser maior do que esse elevado ao quadrado também. Então, o truque é justamente esse, para saber quem é maior ou menor, vamos elevar os dois números ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 raiz de 2 ao quadrado, e aqui vai ficar 21 quartos ao quadrado. Quanto é que é 4 raiz de 2 ao quadrado? Isso aqui é uma multiplicação, a gente pode distribuir esse expoente aqui. Então, é 4 ao quadrado, que é 16, vezes 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é igual a 2, né? E aqui é uma divisão, a gente pode também distribuir esse expoente aqui. Então, aqui vai ficar 21 ao quadrado, dividido por 4 ao quadrado. Desse lado aqui, 16 vezes 2 vai dar 32. Desse lado, 21 ao quadrado vai dar 420, 441. 441 divididos por 16. Então pronto, agora ficou fácil. Como é que a gente compara 32 com 441 16avos? Vamos dividir 441 divididos por 16. Quanto é que vai dar aqui? Aqui vai dar 2. Bom, já deu 2, a gente já sabe que o 32 é maior. Nem precisava continuar, mas só continuando aqui, aqui vai dar 32. Para 44 faltam 12. Bota 1 aqui. 16 aqui vai dar 5, 6, né? Não chega a dar 7. 7 vezes 16. Deixa eu ver. 5 vezes 16 dá 80. Não, dá sim, dá sim. Vamos testar aqui com 7. É 7, porque 8 vezes 16 vai dar 128. Tá? Então aqui vai dar 6 vezes 7, 42. 7 vezes 1, 7, 11. Vai sobrar 9, 27, alguma coisa aqui. Alguma coisa. Então o 32 é maior. Se o 32 é maior, quer dizer que 4 raiz de 2 menos 7 quartos é maior do que 7 meios. Quer dizer que, nessa nossa figurinha aqui, AC é maior do que 3,5. Então, a gente não consegue colocar a prancha aqui para chegar. Então, resposta. O intruso não consegue, simplesmente apoiando as duas pranchas aqui. Ele teria que, de alguma forma, pregar essas duas pranchas para conseguir. Ok, próximo. 6 pessoas formando um círculo seguram pequenos quadrados em suas mãos, nos quais estão escritos números. Então a gente pode representar esse probleminha. Pequenos quadros em sua mão. A gente vai ter 6 quadros aqui, as pessoas em círculos, cada uma com um númerozinho aqui. A cada rodada, escolhe-se uma das pessoas e adiciona-se uma unidade ao número escrito no quadro dessa pessoa, bem como uma unidade aos números nos quadros de seus vizinhos. Então tá, digamos que os números sejam 1, 2, 3,
4, 5, 6, só para ter certeza que a gente está entendendo direito isso aqui. Digamos que nessa rodada a gente escolheu esta pessoa aqui. A cada rodada escolhe-se uma das pessoas. Digamos que a gente tenha escolhido essa pessoa aqui. A gente adiciona uma unidade no número inscrito no quadro dessa pessoa, bem como uma unidade aos números dos quadros seus vizinhos. Então, na verdade, a gente adicionaria uma unidade em cada uma dessas. Essa aqui que era 3 passa a ser 4, essa que era 4 passa a ser 5 e essa que era 5, passa a ser 6. Então, vamos repetindo. Depois a gente pode escolher esse daqui. Escolhendo esse aqui, passa a ser 2, esse aqui passa a ser 3, esse aqui passa a ser 7. E assim por diante. Se os números iniciais forem esses aqui, é possível, após repetir esse procedimento um certo número de vezes, fazer com que todos os quadros tenham os mesmos números? Vamos ver. Então ele está dizendo o seguinte: os números iniciais não são esses que eu coloquei aqui, são 1, 0, 1, 0, 0, 0. E aí ele pergunta: após repetir esse procedimento um certo número de vezes, é possível fazer com que todos os quadros tenham os mesmos números? Vamos analisar aqui. Se todos os quadros vão terminar com o mesmo número, vamos chamar esse número de R, por exemplo, ou de X. Vamos dizer X. Todos eles vão ficar com o número X aqui. A gente pode tentar fazer essa análise. A gente pode analisar várias coisas diferentes. A gente pode tentar fazer um sistema de equações. Mas esse primeiro daqui, a gente pode analisar a soma de todos eles. Por exemplo, imagina que a gente chega num estado onde todos eles têm o mesmo número x. A soma de todos eles, vamos colocar aqui um somatório. A soma de todos eles vai ser igual a 6 vezes x. Certo? Então, essa soma total tem que ser um múltiplo de 6. É um múltiplo de 6. E reparem o seguinte, que a cada rodada a gente vai adicionar 3 unidades nessa soma. Essa nossa soma inicial aqui, S1 é igual a 2, né, que a gente só tem dois números, o resto é tudo zero. Repare o seguinte, na segunda rodada, não importa quem que a gente escolha, a soma depois da segunda rodada ela vai ser 5, porque a gente vai somar 3 unidades. A soma na terceira rodada vai ser 8, também não importa quem que a gente escolha. Então repare que isso aqui é uma sequência, onde a gente sempre vai somando 3. Ora, se esse somatório aqui, 6 vezes x, é um múltiplo de 6, ele é um múltiplo de 3 também. Todo múltiplo de 6 ele precisa ser múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Se a gente começa com um número que não é múltiplo de 3 e vai sempre somando 3, a gente nunca vai chegar no número que é múltiplo de 3, né? Então, a letra A, a resposta é não. A gente pode usar esse raciocínio de aritmética modular e dizer que é o seguinte, o número começa com um múltiplo de 3 mais 2. Quando a gente soma 3, o número continua sendo um múltiplo de 3 mais 2. Então, não importa quantas rodadas a gente faz, a soma sempre vai ser um múltiplo de 3 mais 2. Então, vai ser impossível chegar num resultado que seja múltiplo de 6. Então, a gente já vê que é impossível. A letra B, ela pergunta a mesma coisa, mas com outro conjunto de números. Vamos ver a soma desses números aqui. 5 mais 2 vai dar 7. Bom, vamos somar de uma maneira mais fácil aqui. 5 mais 2 mais 3 vai dar 10. E aqui vai dar 11. Então, essa soma aqui
21. Então agora a gente já tem um problema um pouquinho mais complicado. É um múltiplo de 3, então talvez seja possível, depois de um número de rodadas, essa soma chegar, assim, a gente conseguir deixar todos os números iguais. Então a gente vai ter que analisar mais um pouquinho. Vamos analisar então essa questão de uma forma mais profunda. Vou apagar primeiro essas continhas aqui que eu fiz, liberar um pouquinho de espaço. Para analisar isso de forma sistemática, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os numerozinhos aqui. Esse enunciado ele não diz que os números têm que estar nessa ordem, né? Mas eu imagino que ele esteja falando, quando ele dá uma lista de números, que ele esteja falando que esses números estão na ordem. Não importa o sentido aqui, né? O problema é simétrico, então pode ser na ordem, no sentido horário ou no anti-horário. Então vamos lá. Como é que a gente pode analisar isso daqui? Eu vou fazer o seguinte. Vou criar variáveis para dizer assim, o número de vezes que... Uma coisa que a gente faz muito na matemática é assim, assume que existe uma solução para o problema e tenta depois descobrir propriedades dessa solução. Isso é um método muito eficaz. Eu vou tentar fazer ele aqui. Ou seja, eu estou assumindo aqui que existe uma solução e que eu vou escolher x1 vezes essa pessoa, x2 é o número de vezes que eu vou escolher essa pessoa, essa daqui eu vou escolher x3 vezes e assim por diante. Tá, e digamos que no final das contas, todo mundo aqui vai ficar com o mesmo número que eu vou chamar de R. Tá? Então, olha só. Se a gente pegar, analisar, por exemplo, esta situação daqui, eu tenho que 5 mais x1 mais x2 mais x6 é igual a R. Certo? Por quê? Porque cada vez que eu escolher esta pessoa aqui, esse número vai aumentar 1. Cada vez que eu escolher essa pessoa aqui, esse número aqui também vai aumentar 1. E a mesma coisa quando eu escolher essa pessoa aqui. Esse número vai aumentar 1. Então, essa equação ela tem que valer, e não só essa equação, mas todas as outras equações têm que valer. Então, por exemplo, 2 mais x2 mais x3 mais... Não, aqui é x1 mais x2 mais x3. x1 mais x2 mais x3 é igual a R. O que isso está dizendo? Está dizendo que se eu pegar esse 2 aqui, cada vez, o número de vezes que eu escolher essa pessoa, mais o número de vezes que eu escolher essa pessoa, mais o número de vezes que eu escolher essa pessoa, tem que ser igual a R também, né? Porque são as escolhas que aumentam esse daqui em uma unidade. Então tá, vou fazer aparecer aqui as outras equações rapidinho. Então pronto, temos essas equações aqui. Uma equação para cada cartão desses aqui, para cada pessoa. Então, o que a gente pode fazer aqui? Para simplificar essas equações, por exemplo, essas duas equações aqui, a gente vê que tem x1 e x2. Vamos subtrair essas duas equações aqui. Pegar a primeira menos a segunda. Então, a gente vai chegar à conclusão. Ou então uma substituição, né? Já que esses dois aqui são iguais, a gente tem que 5... Não, vamos subtrair que vai ser melhor. x6 menos x3 mais 5 menos 2 é igual a R menos R. Ou seja, x6 menos x3 tem que ser igual a R com R é 0, aqui vai dar 3, menos 3. E aqui eu também consigo outra relação entre x3 e x6, porque justamente eu vou eliminar esses que são iguais.
Então vamos lá, vamos subtrair de novo. Aliás, eu vou subtrair a segunda menos a primeira para dar o x6 menos o x3 de novo. x6 menos x3 mais 5 menos 3 é igual a r menos r. R menos r vai embora. x6 menos x3, aqui vai dar 2, então isso aqui tem que ser igual a menos 2. E aqui a gente chega numa situação de absurdo. Então, a gente prova por absurdo. Absurdo é uma coisa impossível, tá? Não pode. X3 menos x6 menos x3 tem que ser igual a um único número. Ele não pode ser menos 3 e menos 2 ao mesmo tempo. Então, isso aqui é absurdo. Então, essa segunda pergunta aqui, a gente já pode responder de cara, não. Não é impossível, não é possível. Isso daqui é uma forma muito interessante de resolver problemas matemáticos. Você assume que tem uma resposta, dá nome aqui para as letrinhas aqui, para os valores que compõem essa resposta, começa a fazer continha. Se você chegar em algum absurdo, é porque essa resposta não é possível. Isso daqui, você pode observar, depois que você vê isso aqui, você tem o seguinte, que x3 menos, x6 menos x3, o x6, este aqui, ele é o oposto do x3. Então, tem alguma coisa a ver com opostos. Por que que essa diferença daqui, ela deu dois valores diferentes para ela? A gente pode começar a observar algumas coisas justamente observando esses opostos. Então, por exemplo, quando você tem aqui dois valores iniciais. Isso aqui é uma outra forma de fazer, observando algumas propriedades. Então, por exemplo, digamos que esse aqui seja o V1, esse aqui seja o V2, os valores iniciais que estão nos cartões, tá? V4, V5 e V6. A diferença entre V1 e V2, você pode fazer, por exemplo, a conta V1 menos V2. Repara o seguinte, ela não se altera quando eu escolho V1, V2, V5 ou V4. Da mesma forma, por simetria, essa diferença daqui também não se altera, a V5 menos V4, quando eu escolho qualquer uma dessas quatro pessoas. Essas duas diferenças aqui, elas só se alteram quando eu escolho esta ou esta pessoa. Agora, repara o seguinte, quando eu escolho esta ou esta pessoa, essas diferenças são alteradas da mesma forma. O que acontece quando eu escolho a pessoa que está com V3? V2 aumenta 1 e V4 aumenta 1. Então, essas duas diferenças aqui, elas são diminuídas de 1. E quando eu escolho essa outra pessoa aqui que está com V6, o V1 vai aumentar 1 e o V5 vai aumentar 1, né? Então, essas duas diferenças vão aumentar de 1. Então, vamos observar aqui esse caso daqui. Quanto é que é essa diferença daqui? 5 menos 2. A diferença entre esses dois vai, vai dar 3. E essa diferença entre esses dois aqui? Vou até fazer de outra cor, só para destacar aqui. Essa diferença aqui inicialmente é 3 e essa diferença aqui inicialmente é 2.
Se eu escolho x1, x2, x4 ou x5, essas diferenças não se alteram, elas continuam sendo 3 e 2. Se eu escolho x6, essas diferenças passam a ser 4 e 3. Porque este aqui vai aumentar 1 e esse aqui vai aumentar 1, certo? Quando eu escolho x3, essas diferenças elas passariam a ser, por exemplo, se eu escolho x3 na primeira rodada, essas diferenças passariam a ser 2 e 1. Ou seja, sempre que eu aumento essa diferença daqui de cima, mais 1, eu vou aumentar essa diferença aqui de baixo. E sempre que eu diminuo essa diferença aqui de cima, eu vou diminuir a diferença de baixo. Só que eu quero que essas duas diferenças aqui sejam iguais a zero. E aí dá para ver que isso nunca vai acontecer. Porque, por exemplo, eu tenho as diferenças de 3 e 2. Eu posso diminuir, vai 2 e 1, eu posso diminuir de novo, vai dar 1 e 0. E para eu fazer essa diferença aqui ser igual a zero, eu tenho que diminuir de novo, que vai dar 0 e menos 1. Ou seja, não existe possibilidade dessas duas diferenças serem igual a zero, se elas começam com valores diferentes. As diferenças entre esses valores opostos aqui, simétricos, com esse tipo de simetria, elas precisam ser diferenças iguais, para ter alguma possibilidade de algum dia esses números serem iguais. Então, só com essa observação, você já vê que isso daqui, se você não quiser, isso daqui é uma outra solução, tá? Uma solução é fazer as equações bonitinhas, assim, uma solução mais metódica. Essa daqui, ela é uma solução de observação. Você tem que conseguir observar determinadas coisas. Geralmente, usando simetria, a gente consegue observar. E aí você já vê que é impossível. Vamos só fazer um último exercíciozinho para ver se é possível colocar esses números aqui em alguma outra ordem. Talvez seja possível, porque o enunciado ele não diz que os números, ele não fala explicitamente que os números têm que estar nessa ordem. Então, vamos lá. Se a gente pudesse controlar essas diferenças aqui, a gente tem que colocar o 6 em algum lugar. Então, vamos dizer que o 6 fique aqui. Aqui do lado do 6 pode ser 2, 3, 5 ou 6. Vamos começar do mais alto para o mais baixo. Então, se a gente coloca um 5 aqui, essa diferença aqui é 1. Vamos dizer assim, indo no sentido da seta, essa diferença daqui é menos 1, do 6 para o 5. Então aqui tem que ser menos 1 também. Como é que a gente pode encontrar menos 1? A gente tem 2, sobrou quem? 2, 0, 3 e 5. Os únicos números que podem dar diferença de 1 são 2 e 3. Então a gente vai ter que colocar 3 e 2 aqui. Então sobrou 5 e 0. Se a gente colocar 5 aqui, essa diferença é 0. Essa diferença aqui teria que ser 0, então é impossível. Então, não podemos colocar o 5 do lado do 6. Porque se o 5 for aqui, é exatamente a mesma coisa, só que para o outro lado. Então, esses dois 5 vão ter que ficar aqui. Só que eu não posso colocar um 5 do lado do outro, porque a diferença vai dar zero. E eu não tenho dois números iguais para a diferença dar zero aqui também. Então, eu teria que colocar 5 aqui e 5 aqui. Única possibilidade. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso com os outros. Então, vamos para fazer uma simetria aqui com essas diferenças, vamos pegar esse aqui. Digamos que a gente pegue... Não, daqui já dá para ver que não vai dar. Digamos que a gente pegue o 3, por exemplo. Essa diferença daqui é menos 2. Então aqui teria que ser menos 2. Não dá. Menos 2. Eu não tenho o número 4 para colocar aqui. A única possibilidade, se eu colocar o 0 aqui, também não, eu teria que colocar um 1 aqui. Também é possível. A única possibilidade é eu colocar o 2 aqui e o 3 aqui. Que aí deu uma diferença aqui de menos 3. Aqui deu menos 3 também. Mas aí também já não deu. Essa diferença não é igual a essa diferença. Então é impossível, não. E a letra C também, qual o menor número de jogadas, também não. Não dá. Provamos aqui
que é impossível. Já provamos de duas formas diferentes que é impossível conseguir chegar, construir uma solução com esses números aqui nos cartões. Indo para a próxima, num saco encontram-se 64 moedas leves e 64 moedas pesadas, tudo no mesmo saco misturada. É possível separar duas moedas de peso diferentes com 7 pesagens? Bom, eu imagino. Ele não fala nada de peso, então eu imagino que a gente tenha que pesar com aquela balança de dois pratos, né? Aquelas balanças antigas. Esse tipo de problema é problema antigo, né? Para saber se a moeda é feita de ouro mesmo, se não foi misturado um pouquinho de prata ali junto com ouro. E aí você pode descobrir assim, né? A moeda, quando você mistura com um pouquinho de prata junto com ouro, ele fica mais leve. Então, aí eles sabiam que aquela moeda não era toda feita de ouro. Então vamos lá, ele tem um saco só. Imagino que essas moedas você não possa distinguir, porque senão era só olhar as moedas e pegar duas moedas de peso diferentes. Ele quer só que você faça essa pesagem e descubra. Descubra não. Na verdade, você nem precisa. Quando ele fala assim, separar duas moedas de peso diferentes, você nem precisa dizer qual que é mais leve e qual que é mais pesada. Você só precisa dizer, ó, essas duas aqui têm peso diferente. E a gente assume também, né, que essas aqui, essas 64 moedas, têm um peso igual. E essas 64 têm um peso exatamente igual. Também não fala explicitamente, mas acho que tem que assumir isso daí para ser um problema interessante. Bom, vamos lá. Esse número 64 é igual a 2 elevado à sexta, né? Então, isso daqui já dá uma dica, assim, de que você vai usando uma pesagem para tentando reduzir as coisas pela metade. Então, isso já dá uma dica boa. E eu tenho um total de 128 moedas, que é igual a 2 elevado a 7, que é o número de pesagem que eu tenho. Então, isso daí é uma espécie de uma pista, né? Se eu consigo separar 64 moedas aqui, depois 32, eu vou conseguir chegar com 7 pesagens lá onde eu quero. Tá? Então, vamos tentar descobrir se a gente consegue, com uma pesagem, eliminar metade das moedas. É, a gente pode pesar, por exemplo, 32 moedas aqui e 32 moedas aqui, que é a metade desses 64 aqui. Vamos lá. Se o mais provável é que dê um peso diferente. Vamos considerar as duas possibilidades: peso igual e vou botar os símbolozinhos só para ficar mais fácil de escrever mais para frente. Igual e diferente. Se deu o mesmo peso, então a gente pode ter dado um azar extremo, né, de pegar 32 moedas leves e 32 moedas leves, ou 32 pesadas e 32 pesadas. Mas com certeza a gente vai ter aqui o mesmo número de leves. Digamos aqui, a gente vai ter X moedas leves mais Y moedas pesadas. E aqui a gente vai ter que ter exatamente a mesma coisa: X moedas leves mais Y moedas pesadas. Só que é o seguinte, nas outras 64 moedas que ficaram de fora, a gente vai ter... Ah, não, já sei. Então você faz o seguinte: se deu peso igual, você pode pegar 32 moedas, uma dessas duas aqui, por exemplo, essa daqui, e misturar com 32 outras moedas que ficaram do lado de fora. Você garante que você tem 64 moedas e garante que tem leve e pesado aqui dentro. Um conjunto de 64 com leves e pesadas. Por quê?
Dentro desses 32 já deve ter leves e pesadas. Mas se não tiver, é porque aqui estão todas as 32 moedas leves e aqui estão todas as 32 leves. Ou seja, só tem moeda pesada do lado de fora. Então, se misturar essas 32 com 32, em todos os casos você vai ter 64 com leves e pesadas. Tá? Você não sabe quantas leves e quantas pesadas tem, mas você tem um conjunto, você já consegue eliminar 64 e garantir que você ainda tem leves e pesadas aqui. Então tá, deixa eu só apagar o desenho, esses rabiscos aqui em cima da balança. Aqui a gente consegue 64 leves e pesados. Se der um peso diferente, você pode pegar essas 64 aqui e pronto. Essas 64 que você pesou e você garante que tem leves e pesadas aqui dentro. Porque se fosse tudo do mesmo peso, teria dado igual. Então vamos lá. Agora eu vou pesar. Vamos ver se dá certo essa lógica aqui. Eu vou pesar 16 moedas aqui e 16 moedas aqui. Vamos sempre dividindo tudo por 2, né? Temos a possibilidade de dar igual e a possibilidade de dar diferente. Se deu o mesmo peso, 16 e 16, significa que eu tenho a mesma quantidade de leves e pesadas.